E aí, galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Barreto e aqui no canal do YouTube Sorteando Advogando falamos sobre direito do trabalho, áreas correlacionadas a direito do trabalho, sobre a advocacia. Se vocês passarem nas playlists aqui do canal, vocês vão achar os vídeos separados por assuntos. Então vai ter lá uma playlist sobre o seguro-desemprego, onde eu explico tudo sobre o seguro-desemprego dando um panorama geral, vídeos sobre advocacia, vídeos sobre FGTS, restrição indireta, aposentadoria também, então passa lá para conferir, beleza? Fora isso, dá aquele like maroto, ajuda o YouTube a entender, tá? Que você curte esse tipo de conteúdo e a plataforma passa a sugerir os nossos vídeos para outros canais, beleza? E antes da gente entrar no tema de hoje, galera, se inscreve aqui no canal, aperta o sininho, que toda vez que tiver vídeo novo, vocês vão ser notificados, beleza? Hoje eu tô achando um pouco estranho, né? Tá com bastante luz aqui, vamos ver se vai funcionar. Espero que a iluminação não fique muito estranha. Meu povo, o tema de hoje vai ser sobre casos práticos dentro da advocacia. O que acontece é o seguinte, eu abri lá no meu Instagram um box de perguntas, tá? E aí, um dos meus seguidores lá do Instagram, inclusive ele também é inscrito aqui do canal, me perguntou o seguinte, qual foi o caso mais, como é que eu posso dizer, pesado talvez, que eu tive, ou difícil, que eu tive dentro da advocacia, tá? E aí, 3 casos chamam a minha atenção nos últimos tempos, certo? Só que eu vou dividir esses 3 casos em 3 vídeos, tá? Então, vai ser o cliente que mais me mentiu, o que mais me constrangeu e o que mais me deixou decepcionada, triste talvez, vamos colocar assim, né? Com a situação, não com a cliente em si. E meu povo, é o seguinte, o que acontece? Eu tenho aberto muito box de perguntas lá no meu Instagram e uma das questões que surgiu foi sobre devemos acreditar no cliente ou não? Como lidar com o caso quando o cliente mente para você? E até o que eu respondi de uma forma bem sucinta é tente não levar para o lado pessoal. Porque você precisa seguir o seu trabalho e existirão outras pessoas ao longo da sua carreira que vão depender de você. E esse caso, ele é bastante interessante. Ele não tem muito tempo, não. Acho que deve ter uns 2 ou 3 anos no máximo que eu advoguei para esse cara. E, obviamente, que eu não vou dar nomes, na verdade, nem vou citar as empresas para o quê? Não sofrermos com processos, não é verdade? Porque apesar de eu ser advogada e gostar de processar, eu não gosto de ser processada, não é, bebê? E sem contar que a gente, como advogado, tem, né, o dever de manter o sigilo e preservar as informações às quais nós temos acesso, beleza? Inclusive, qualquer dia desse eu acho que eu vou gravar um temazinho sobre prerrogativas funcionais de advogado, obrigações e deveres. Inclusive, o tema da minha monografia foi sobre ética dentro da advocacia. Então, isso é muito, muito importante. Mas, enfim, vamos lá. Esse caso foi um dos, assim, ele não mexeu tanto comigo, mas eu fiquei bastante decepcionada. O do próximo vídeo que eu vou falar aqui, que vai ser o segundo caso, esse sim me deixou bastante abalada. Inclusive, eu falei lá nos box, né, nos stories do Instagram, sobre essa situação, porque a pergunta era se eu tinha algum arrependimento dentro da advocacia e tudo mais. E sim, eu já tive arrependimento dentro da advocacia por me dedicar demais, por ter empatia demais, e você acaba somatizando aquelas experiências, porque você se coloca no lugar do seu cliente, você passa a vê-lo como uma vítima da situação, né, que está sendo discutida dentro do processo, e isso mexe muito com o psicológico. Somos seres humanos e temos empatia. Nós temos uma tendência de nos vermos refletido no próximo. Isso se chama empatia. E isso mexe muito com o seu psicológico. É por isso que o advogado ele tem que encontrar um meio termo ali para que ele ache empatia o suficiente para motivá-lo a dar o seu melhor dentro do processo, mas ao mesmo tempo com equilíbrio mantendo um grau de distância. Por quê? Precisamos entender que sempre haverá a verdade do nosso cliente, a verdade da outra parte e a verdade verdadeira que só
Deus, ou Alá, ou acaso, ou destino, ou a maior força cósmica que existe aí do planeta, seja lá aquilo que você acredita, vai saber, né? Existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade, não é verdade? E o que acontece, enfim, então eu já tive um caso em que eu me espelhei muito, eu fiquei com bastante compaixão, bastante pena, briguei muito. O juiz, inclusive, chegou até a ameaçar me prender em audiência, então isso vai ser um tema para o próximo vídeo que eu vou gravar aqui, tá? Mas enfim, esse de hoje foi o seguinte, bebês. Ele trabalhava em uma empresa de aviação. Já tem algum tempo já que eu trabalhei nesse processo. E o que acontece é o seguinte, ele chegou no meu escritório dizendo assim, na época, né? Eu trabalhava até como advogada associada nessa época. Ele disse assim, olha, eu fui dispensado por justa causa pela empresa e eu não entendo por que eles fizeram isso, acho que foi perseguição e tudo mais. E aí eu comecei a investigar a situação. Sim, não, mas me conta, porque minhas entrevistas, inclusive, são bem longas normalmente, é quase 1 hora, às vezes, de conversa com os clientes. Para investigar tudo, né? Porque você não tem como descobrir tudo o que acontece dentro de um contrato de trabalho, gente, em 20 minutos. Eu sei que alguns escritórios querem otimizar tempo e reduzir o tempo de entrevista, mas não tem como. Inclusive porque nesse caso era um contrato de bem 5 anos. E o que acontece é o seguinte, ele chegou e disse assim para mim, olha, eu na verdade eu trabalho no aeroporto e aí eu faço check-in e check-out, eu exerci um cargo de supervisão e a empresa ela tem uma política interna no sentido de permitir que façamos o check-in de pessoas importantes, como políticos e artistas, acho que a palavra que ele utilizou foi back office, tá? Da empresa, para evitar tumulto. Assim como a gente pode fazer isso também com grandes grupos que vão embarcar, de empresas turísticas e tudo mais. E aí, na época, ele disse assim, inclusive foi na época que começou a você poder declarar o que, é que você estava levando na bagagem, para caso de extravio de mala, né? Você pediu reembolso. E aí, o que ele me narrou foi o seguinte, ele chegou e disse assim, doutora, então o que acontece é o seguinte, quando, por exemplo, chega um deputado, chega um artista da Globo, ele vai trazer uma mala e ele vai querer declarar. O que acontece é o seguinte, a gente não faz isso lá na frente de todo mundo, como os passageiros normais. A gente vai para uma sala privativa, abre a mala, checa o que tem, faz a lista, e aí o cliente assina e a gente dá o ok e ele embarca, tá? E a gente também pode fazer isso com os nossos parentes. Até aí, ok, né? Entendi a situação. Só que aí ele disse o seguinte, mas eu estou sofrendo uma perseguição porque teve um caso em que, na verdade, eu fiz isso para uma pessoa, para uma colega, na verdade ele falou que era um homem, para um colega, e a bagagem dele foi extraviada e ele chegou a formalizar uma reclamação lá na empresa, mas desistiu, não levou a situação adiante e a empresa me botou para fora por justa causa, afirmando que eu tinha descumprido uma regra porque eu tinha feito o check-in e tinha acatado a declaração de bagagem sem conferir o que tinha dentro da mala. Essa foi a história que ele me narrou. Ok, eu achei ele um cara sério, né? 5 anos de empresa, tinha um histórico funcional limpo. Me narrou que era uma política da empresa. Eu perguntei, você tem testemunha pra gente esclarecer esses fatos? Ele disse, tem. Eu disse, ok, então não se preocupe, que a gente vai dar entrada numa reclamação trabalhista visando reverter a sua dispensa por justa causa. E aí é o seguinte, já começou que eu falhei na entrevista dele, porque eu era para ter investigado mais quem tinha sido esse consumidor, né? Que tinha feito essa situação. Eu só perguntei assim, você lembra quem foi a pessoa? Aí ele fez assim. Ele olhou para mim e disse assim, não, eu não lembro porque já... Assim, mais ou menos, se for... Não, minto. Ele disse assim, não, se for necessário, eu posso procurar por ele. Até então, eu estava pensando que era um homem. Meu povo do céu. Vocês não imaginam o que aconteceu. Durante a instrução processual, dia da audiência, eu chego em audiência, abro a defesa. E o que é que eu descubro?
Ele comprou a passagem, foi ele que comprou a passagem dessa pessoa, tá? No cartão de crédito do pai dele. Ele não me falou isso. Era uma mulher, não era um homem, como ele tinha dado a entender. E a empresa alegava o seguinte, que ela tinha viajado sem mala. Entendeu? Ela embarcou sem mala. Mas o pior não foi isso. O pior é que ela embarcou do Rio de Janeiro, tá? Para o Nordeste. Meu povo do céu. A mulher embarcou do Rio e o cara tinha feito o check-in daqui da Paraíba, entendeu? E aí foi uma situação assim que eu disse, minha nossa senhora. Eu fiquei surpresa. Principalmente porque eu disse, cara, isso não pode ser verdade. Ele não me falou nada disso. Eu perguntei. Eu disse, não, peraí, isso não pode ser verdade. Mas o melhor não foi isso. O melhor de tudo foi o seguinte, porque a empresa pediu a exibição das imagens do aeroporto para provar que ela tinha embarcado sem mala. Eles tinham aplicado uma justa causa sem prova. Como eu entrei na justiça pedindo a reversão da justa causa, eles tiveram condições de fazer o pedido de exibição das imagens. Porque o que acontece é o seguinte, tá, gente? Só fazendo aqui um parêntese. O aeroporto inteiro, ele tem câmeras, né? E aí, pelo menos aqui no Brasil, as empresas aéreas, para que elas tenham acesso às imagens das câmeras que ficam no aeroporto, precisam de autorização judicial. Acredito que seja alguma regra da Infraero, alguma coisa assim. E aí, o que é que acontece? A juíza deferiu. E eu fiquei assim, eu disse, meu Deus do céu, e agora? Porque assim, basicamente, havia aí uma conduta criminosa, né? Não sei, talvez uma tentativa de estelionato, porque o que acontece? A mulher alegava, a passageira alegava que tinha embarcado com uma bagagem, só que ela não tinha levado bagagem nenhuma. Ela declarou que levou coisa dentro da bagagem, inclusive essa declaração era só com peças assim de valor e de marca, entendeu? Ela declarou que eu estava levando coisa de marca, roupa da Gucci, enfim, essas marcas aí, cara que é tão cara que eu não sei nem pronunciar. Que é tipo uma blusa é R$ 1.500, entendeu? Era só assim. A declaração era de mais ou menos R$ 10.000 de bagagem, de peça de roupa. E aí, gente, o que aconteceu? O cara, assim, foi duas situações muito complicadas. A primeira porque ele mentiu pra mim. Como ele mentiu pra mim, eu não pude ajudar ele. Porque se ele tivesse me falado a realidade, eu tinha dito, olha, queridão, aqui não dá pra gente reverter uma justa causa. Mas a gente pode, na realidade, ver outras coisas que você tem direito. Porque, inclusive, ele tinha direito a muita hora extra, entendeu? Principalmente na época que ele trabalhou no Rio de Janeiro. Tinha direito a uma diferença salarial, porque ele exercia um cargo de supervisão, entendeu? Tanto que eu, assim, o que acontece? Antigamente, quando eu dava entrada em reclamação trabalhista, eu pedia 50 mil coisas, tudo junto no processo só. E isso, até fazendo um parênteses aqui no meio do vídeo, eu percebi que prejudica a instrução processual. Por quê? Uma coisa é eu instruir para a gente provar 2 ou 3 ou 4 questões. Outra é quando são 10 questões. Então, quando ele chegou no escritório que ele me narrou a situação, eu até disse, olha, a gente vai fazer o seguinte, primeiro eu vou entrar com um pedido de reversão da sua demissão por justa causa, depois a gente ingressa com outra ação para pedir suas horas. Então, quer dizer, se o cara tivesse me falado a verdade, eu tinha dito, meu filho, o que você cometeu aqui é crime, você pode ser responsabilizado criminalmente. Não vamos atrás disso, vamos apenas batalhar em cima do que você realmente tem direito, que são suas horas extras, entendeu? O advogado, ele tem que ser visto como se fosse um padre, um psicólogo, um solucionador de problemas. E para que eu possa solucionar problemas, eu tenho que saber a verdade. Quando você mente para o seu advogado, você prejudica a si mesmo. E foi o que aconteceu com o cara. Porque o que aconteceu? Eu construí toda uma tese, uma reclamação trabalhista, descobri na instrução processual a verdade dos fatos, porque a verdade dos fatos uma hora aparece, gente. Por mais que seja manipulada, distorcida, descontextualizada, mas alguma coisa vai aparecer ali no processo. Entendeu? E além de você prejudicar a tese do advogado, você ainda pode se prejudicar.
foi o que aconteceu. Porque o que é que ocorre? A juíza deferiu a exibição das imagens e agora a empresa tinha uma prova concreta do crime que ele tinha cometido. Então, assim, vocês vejam como é uma situação difícil, entendeu? Então, assim, esse foi um grande caso de decepção que eu tive dentro da advocacia com o meu cliente. E aí entra naquela questão que o meu seguidor lá do Instagram me perguntou, ele fez assim, mas é possível advogar sem acreditar no cliente? Como fazer para advogar quando você não acredita no seu cliente? E aí o que acontece? Normalmente eu dou o benefício da dúvida para os meus clientes. Eu visto a camisa deles, eu acredito neles. E infelizmente podemos ser surpreendidos com situações como essa. Resultado da história, o que acabou acontecendo? Eu ainda fiz a impugnação à defesa, né? Instruí, fui para a audiência de instrução, a testemunha confirmou que todos aqueles fatos que eu alegava eram verdades, que eles podiam fazer esse procedimento e tudo mais, entendeu? Só que depois dessa audiência de instrução, eu renunciei ao processo, eu saí do processo. E por que foi que eu saí do processo? Foi porque ele cometeu uma falta grave? Não foi por isso que eu deixei o processo. Porque toda pessoa, por mais que esteja errada, que cometa um crime, que cometa um delito, ela ainda assim vai ter direito à defesa. Eu renunciei ao processo, abandonei esse processo, porque ele não confiou em mim para me falar a verdade. E a partir do momento que você está com um cliente que mente para você, você não consegue desenvolver o seu trabalho de uma forma justa. Olha, gente, eu estou dizendo assim, eu não estou dizendo que você deve advogar apenas para pessoas boas ou que pessoas más não têm o direito à defesa ou que porque você cometeu um ato falho você seja realmente uma pessoa má. Eu acho que ações não podem definir o nosso caráter, certo? Até porque todos os dias o ser humano tem a oportunidade de acordar e recomeçar a sua própria história novamente, entendeu? Não é preto no branco, não existe tipo só vilão e herói. Nós precisamos entender que seres humanos estão suscetíveis a falhas de comportamento, tá? Eu posso, por exemplo, cometer um crime, matar alguém no ato de uma crise de paixão, de raiva, de intensidade, onde eu não estou raciocinando, e ainda assim eu tenho um histórico inteiro de ter sido uma pessoa boa, uma pessoa generosa, uma pessoa benevolente. Eu posso ser má para A e bom para B. B pode ser bom para A e ruim para C. Não é preto no branco. A gente tem uma tendência de tentar encaixar as pessoas em rótulos. Essa pessoa não presta porque é um agressor. Essa pessoa não presta porque é um drogado. Essa pessoa não presta porque foi um mau filho. Só que às vezes um mau filho é um excelente genro. Às vezes um agressor de uma esposa é um excelente irmão, entendeu? Então, a gente tem que ter uma visão ampla da coisa. Eu sei que tem muita gente aqui que, inclusive, talvez discorde de mim, vá me julgar, vai dizer, ela tá defendendo o bandido. Não, eu não tô defendendo o bandido. Eu tô dizendo o seguinte, que um erro não pode definir um caráter de uma vida inteira. Eu não estou falando de psicopatas, tá? Pessoas doentes, psicopatas, aí é um ponto fora da curva. Essas pessoas realmente são más, são pérfidas e são doentes. Elas sabem que o que elas fazem é errado e não se importam com as consequências. Elas se importam apenas com o que é conveniente para si, entendeu? Mas, no geral, eu tenho certeza que você, queridão que está assistindo esse vídeo aqui, sabe que você já cometeu atos falhos com outras pessoas e que ainda assim você tenta ser uma pessoa boa, entendeu? Agora, claro que quem cometeu erros deve pagar por seus erros, entendeu? E o que acontece é o seguinte, quando você contrata um advogado, você tem que ser sincero e honesto. Eu já tive casos que eu dispensei no meu escritório, clientes que chegaram e disseram assim, por exemplo,
Doutora, eu fui demitido por justa causa, mas eu fraudei um atestado. Eu disse, querido, o que você cometeu é crime e eu não vou nem pegar esse tipo de processo, porque eu não advogo para pessoas que fazem isso. Entendeu? Agora, tem algo a mais que eu possa fazer por você? E se a pessoa me narra uma outra situação, tipo, doutora, eu saí doente da empresa. Doutora, eu sofri um crime de racismo dentro da empresa. Aí eu posso analisar e avaliar e dizer, não, isso a gente pode resolver. Mas essa outra situação, não, tá? Agora, você tem que conversar com o seu advogado para que ele possa lhe orientar da melhor forma possível. Eu já tive situações, inclusive essa que eu narrei do atestado, que eu até disse, olha, inclusive o que você cometeu é crime. Então, assim, se você for atrás da empresa, a empresa, inclusive, pode vir atrás de você e você pode responder criminalmente. Então, assim, quando você fala a verdade para o seu advogado, você recebe a orientação que você precisa. Mas você mentir e levar o advogado, induzir o advogado a erro, para ele descobrir no meio de uma instrução processual um ato como esse, foi uma grande decepção. E é óbvio que no final das contas essa reclamação trabalhista foi julgada improcedente, entendeu? E eu tive autonomia suficiente para dizer não quero mais advogar para você e renunciei ao processo. Então esse foi um caso, um dos inúmeros casos em que eu me decepcionei muito dentro da advocacia, entendeu? E a situação, o que ele fez foi grave perante a empresa, foi porque ele tentou cometer um crime. Mas piorou quando ele mentiu para um advogado, porque, volto a dizer, a verdade ou o indício de verdade, uma hora ou outra vai aparecer. Eu já tive casos em que o cliente mentiu e eu descobri no meio de uma audiência de instrução do depoimento dele. E eu não podia simplesmente, no meio da audiência, dizer, pois eu estou renunciando ao processo agora. Porque, assim, para quem não sabe, mesmo quando você quer renunciar ao processo, você ainda tem que notificar ele e você ainda passa um períodozinho representando o constituinte até que ele possa constituir outro advogado, tá? Isso é uma previsão legal, isso é uma obrigação do advogado, está no estatuto. Então, ainda que eu quisesse, eu não podia simplesmente virar as costas. Por isso que nesse caso eu ainda cheguei a fazer audiência de instrução, entendeu? Porque a juíza fracionou a audiência para deferir a exibição da videofilmagem e aí marcou a audiência de instrução, acho que para um período de 7 ou 10 dias subsequentes. E aí eu ainda fui obrigada a comparecer e fazer audiência. E na época ele chegou, veio me pedir perdão, chorou, disse que era porque, na realidade, contou uma história lá, né? Disse que ele não sabia que ela ia tentar dar um golpe, que ele tinha feito o check-in dela daqui de João Pessoa porque era amiga dele, mesmo ela embarcando do Rio, que ele quis ajudar, que ele não participou de nenhuma tentativa de crime, que ela inclusive nem colocou para frente, ela só formulou denúncia perante a empresa, mas deixou para lá, não prosseguiu com o pedido de reembolso do que foi suposto extravio. E galera, obviamente que se a mulher não prosseguiu com essa denúncia perante a empresa, ou seja, ela não chegou de fato a cometer crime, ela meio que desistiu no meio, eu acho que talvez pudesse encaixar isso aí como um crime tentado. Como é que se diz? Ele participou de tudo. Ele sabia de tudo. E ele devia ter me dito. Entendeu? Se ele tivesse me dito, talvez o approach, a abordagem da defesa dele tivesse sido outra. Mas enfim, isso são situações, experiências que a gente vivencia dentro da advocacia. E aí, o que é que acontece? É por isso que você, quando vai começar a advogar para um cliente, você tem que escuta, investiga, faz todas as perguntas, tá? Mas com parcimônia. Lembre-se sempre que existem duas versões. E o meu maior erro dentro da advocacia, em muitas ocasiões, principalmente quando eu era mais jovem, era esse. Era escutar o que ele me falava, acreditar no que ele está me falando e colocar aquilo ali como uma verdade absoluta. E não é. Eu já advoguei para empresa, já advoguei para empregado, já advoguei para entidade sindical. E você percebe que existe mentira e falta de caráter em todos os polos. As pessoas têm a tendência de dizer, não, porque você é muito pró-trabalhador, você só advoga para empregado, você acha que todo trabalhador é explorado, é uma vítima. No geral, se a gente colocar uma média estatística, isso é verdade.
Porque o que acontece? A gente trabalha em um país onde não existe igualdade na negociação de um contrato. Você chega nos Estados Unidos, o empregador diz, olha, eu posso te pagar tanto. Quer? Não quer. O empregado, ele tem possibilidade de negociar realmente essa remuneração e dizer, não, não quero não, vou procurar o próximo. Aqui não, a taxa de desemprego é gigantesca, as pessoas são miseráveis, não chega a uma situação como na África, mas é um nível de pobreza extremo. Não tem como você viver bem em um país violento, inseguro, sem acesso à educação, sem acesso à saúde, ganhando aí R$1.000. Não tem, vamos ser sinceros. Então, o cara que é casado, o cara que tem 3 filhos para sustentar, que tem que comprar feira, você acha que se o empregador disser assim, olha, amigo, a partir de agora eu só posso te pagar R$700, ele vai dizer assim, ah, não, eu não vou mais trabalhar para você? Porque eu estou sendo explorado? Não vai ser assim, amigão. Então, estatisticamente falando, trabalhadores são sim mais explorados. Porque eles precisam e eles se submetem. E é por isso que eles esperam o fim do contrato de trabalho para poder colocar na justiça. Agora, isso não quer dizer que todo empregado é uma vítima, todo empregado é um coitado, todo empregado é bom, maravilhoso. Porque esse é um dos exemplos do que é um trabalhador que sacaneou com uma empresa, entendeu? E ele tinha sido muito sacaneado durante o contrato de trabalho dele. A quantidade de horas extras que ele tinha dentro, não remuneradas, era gigantesca. A empresa também se locupletou às custas dele, porque o que a empresa fez? Durante muito tempo, a empresa ficou com um cargo de supervisão aberto, fazendo processo seletivo, e ele ficou acumulando o cargo. Entendeu? Porque o cargo de supervisão você trabalhava muito mais. Quando dava overbook, por exemplo, eles ficavam como se fosse uma espécie de plantão 12 horas, 24 horas, até todo mundo embarcar, entendeu? Resolvendo problema lá no Rio. Então, assim, a empresa se locupletou às custas dele. Só que isso não justificava ele querer sacanear a empresa. Então, volto a dizer, não é preto no branco. Tá? A empresa não é a vilã, não é Paula Bracho, e o trabalhador é Paulina, que é a vítima, e nem o contrário, o trabalhador é Paula Bracho e a empresa é Paulina. A gente tem que lembrar que toda a situação tem duas versões, tá? Mas esse sim foi um dos casos que me decepcionou, certo? E é por isso que vocês têm que ouvir com parcimônia. Mas também não dá para você advogar para uma pessoa sem acreditar nela. Eu já advoguei para empresários, já advoguei para trabalhadores sem acreditar neles. Óbvio que já. Achando que ele estava mentindo para mim, entendeu? Mas a gente também tem que pensar o seguinte, o cliente ele não está lhe pagando para você julgar ele. Ele está lhe pagando para resolver um problema, entendeu? O que ainda me faz ter essa afinidade com a advocacia trabalhista é a possibilidade de sentir que eu estou fazendo justiça social. Mas isso não significa que ao longo de toda a minha carreira eu sempre vou lidar com vítimas, coitados, explorados e vice-versa. Tem muitos casos aqui que eu pego de empregadores que são sacaneados. E porque o cara tem dinheiro e porque o cara tem uma empresa, é justo que ele seja explorado? É justo que um trabalhador chantageie ele, colocando ele na justiça? É justo que um empregador doméstico seja obrigado a fazer um acordo na marra porque ele está se sentindo constrangido de ter a vida pessoal dele exposta dentro da justiça do trabalho? Não é, gente. Não é. É preciso sempre olhar as situações com parcimônia, beleza? Próximo vídeo que eu vou gravar aqui para o canal vai ser o número 2, vai ser sobre outro caso de decepção que eu tive. E esse mexeu muito com o meu psicológico. Porque acho que ele foi um ano antes desse que eu citei agora, tá? Que esse, assim, foi o mais... Como é que eu posso dizer? Não sei nem explicar. Frio, né? Talvez o contexto seja esse. O do próximo vídeo, caso 2, vai ser o que, assim, mexeu muito comigo na época. Muito mesmo, muito mesmo. Eu vou contar pra vocês, vocês vão ficar surpresos com tudo de terrível que aconteceu dentro desse processo, profissional e pessoalmente. Me abalou muito. E o terceiro foi o que, assim, eu fiquei com mais pena do contexto da minha cliente. Entendeu? Enfim, galera, é isso. Se vocês quiserem trocar uma ideia, deixa aqui embaixo a opinião de vocês, tá? Tô aberta a comentários. Eu gosto de trocar uma ideia. Se você puder, compartilhar esse vídeo nas redes sociais, certo? Vamos ajudar outras pessoas a verem
outros ângulos da advocacia, certo? E também me segue lá no Instagram, aqui no box de informações eu vou deixar minhas redes sociais, o canal do meu irmão de Processo Civil, Tiago Braga, o Instagram dele também, tá? O professor Tiago Braga, meu Instagram. Lá no meu Instagram, semanalmente tem conteúdo complementar aos vídeos aqui do canal, então vale muito a pena, são os vídeos normalmente de 1 minuto. Quando vocês verem vídeos mais longos, é só arrastar para o lado, tá? Que é conteúdo complementar. E nos stories eu posto um pouquinho da minha vida pessoal, tá? Lembrando que agora no mês de dezembro vamos ter um projeto novo aqui para o canal, tá? Onde eu vou mostrar para vocês um pouquinho das minhas férias, depois de 3 anos sem tirar férias. Eu espero que dê tudo certo, certo? E que eu consiga produzir esse conteúdo. Não sei se vocês vão curtir ou não, talvez atraia um público um pouco diferente, entendeu? Mas enfim, vai estar separado por playlists. O material daqui do canal vai continuar sendo postado sobre advocacia e sobre direito do trabalho, tá? Lembrando que esse vídeo de hoje faz parte de uma trilogia de 3 casos que abalaram comigo, tá? Seja por compaixão, seja por decepção, certo? Então, se vocês quiserem mais vídeos desse naipe, compartilhando com vocês histórias e contando os casos concretos, comenta aqui embaixo, me manda um direct, compartilha esse vídeo, vamos ajudar a engajar, entendeu? Que aí eu posso voltar a produzir mais conteúdo desse. Beleza? Vou deixar aqui nas abas laterais para vocês, tá? Vídeos recomendados sobre a advocacia, beleza? E sobre direito, então não deixe de conferir. E eu queria muito agradecer a todo mundo que está se inscrevendo aqui no canal. A gente já está com mais de 870 seguidores, então se não fossem vocês o canal não chegaria a lugar algum. Meu maior objetivo é ajudar as pessoas a entenderem mais sobre direito do trabalho, sobre a advocacia, beleza? Tô usando uma câmera nova, iluminação nova, não sei se vai funcionar, tô achando minha cara muito uau, muito branca, né? Mas, enfim, vamos que vamos, né? Vídeos, normalmente, aos domingos, 2 por mês. Esse mês de dezembro teremos um projeto novo, que vai começar mais ou menos lá pro dia... Não, vai começar, o recesso dos tribunais, ele começa no dia 20 de dezembro, tá? Então, o primeiro vídeo desse projeto novo, ele vai ser publicado provavelmente no dia 19, certo? E aí vai ter uma série de vídeos que vocês vão poder ver e acompanhar as minhas férias. E também lá no meu Instagram, então me segue lá, acompanha os stories, certo? Toda vez que eu abro os box de perguntas, pode responder, pode escrever, tá? Que eu respondo lá pelos stories e pode acabar gerando um vídeo aqui pro canal como esse, beleza? Clica nos vídeos aqui nas laterais, tá? Para assistir outros vídeos, se inscreve no canal e não deixa de acompanhar. E até o próximo domingo. Tchau!